A gente aqui no Amilty sempre olha a empresa, um projeto, mas a gente olha muito da pessoa. É óbvio que a Tamboro se confunde com você, mas para você chegar na Tamboro, você passou antes por algum lugar. Onde é que você começou? Cara, então, eu fiz jornalismo, né? Eu fiz comunicação. E aí me formei no final da década de 90, né? 97, 98. Eu fui trabalhar na Petrobras, cara, como estagiária. Caramba. Na revista da Petrobras, bicho. E aí comecei da revista, fui pro site do Intranet, a Intranet, da área de comunicação social. Um grande upgrade. Conteúdo. Um upgrade, né? Ir para a intranet é um upgrade, né? Pô, saiu de estagiária da revista para virar PJ, montei minha primeira empresa, conheci meu marido, olha isso, e montamos a nossa primeira empresa, que era W4W, Right for Web. Te mete? Uau! Antes, ó, tá vendo como as coisas... Você tem que fazer o seguinte, quando você tiver uma ideia legal, você dá uma dormida, relaxa, tem um negócio que chama Time Hopper. Deixa eu ver esse Time Hopper. Que você projeta, ele te avisa depois, entendeu? Você bota esse troço, aí olha para o futuro que você vai chegar na hora certa, você entendeu? Pois é, uma mulher à frente do seu tempo. Uma mulher à frente do seu tempo. E aí você foi parar no Cadê? Fui trabalhar no Cadê, na área de notícias do Cadê. Cadê Notícias, cara? Com o Gustavo. Foi a minha única com Fervil. Você lembra? Lembro. Muita falta que ele faz. Eu escrevi por aqui. Então, cara, Fervil, figuraça, outro visionário, assim, né? Incrível. Enfim, e dessa experiência do Cadê, eu fui trabalhar na Medialog, que depois virou Agência Clique, e aí eu fui para MLab, e aí eu fui numa pegada que eu saí do jornalismo e fui para gerenciamento de projeto. Alguém, em algum momento, cometeu a loucura de falar, cara, essa garota tem skill de liderança, sabe coordenar bem, mobiliza a galera. E assim foi. Aí eu comecei a entrar em gerenciamento de projeto, me distanciei totalmente da comunicação e do conteúdo. Fui para gestão de equipe, né? Então tinha lá a minha equipe de designer, programador, atendimento, redatores. Que ano foi isso, Maíra? Cadê foi 99, Agência Clique foi 2001. 2000. Media Lab. Não, Media Lab quando foi? Depois de Media Lab, né? Que virou MLab, que agora é Neores. Nem sei mais se é. E daí, boom da web e tal, começou a explosão do mercado telecom. E aí eu fui chamada para trabalhar na Blá, que era Teamnet na época, né? Que era quando a gente estava falando de VAS, WAP, solta o flashback. Mas já com a coisa da gestão de projeto, então eu era gerente de projeto de implantação dos produtos da Blá no Brasil e na América Latina. E engravidei, 2002, do Tito. E aí, cara, a maternidade é uma bênção, assim, né? Para mim foi. Porque até então era meio que a vida, eu ia indo, né? Não tinha muita clareza, assim, sabe? Paródia, não tinha aquela coisa, não, porque eu quero isso da minha vida. Acho que se eu tivesse seguido, eu teria me transformado numa executiva em alguma empresa aí da vida. Acho que esse seria meio que caminho natural. E eu engravidei do Tito, cara, eu sempre fui muito orcaólica, assim. Sempre fui, minha avó falava, tu é muito pé de boi. Que é aquela, né, formiguinha. Mas isso sou muito eu, assim. Eu tento dar uma equilibrada, mas é muito da minha natureza, né? E aí eu falei, bom, se é para trabalhar muito, que seja com uma parada que me dê muito tesão. E na época da Petrobras, eu escrevia os projetos de impacto social da Petrobras nos prêmios de responsabilidade social corporativa, né? E eu falei, cara, eu quero trabalhar na área social. E aí fui fazer uma pós, um MBE, né, um Master Business Economy na UFRJ, na área de responsabilidade social e terceiro setor, e comecei a ativar meu network, que era todo da área de tecnologia, né, para saber se alguém conhecia alguém no terceiro setor e tal. Que ano isso, Maíra? 2004. 2003. E aí, nessa, eu conheci a Samara, que hoje é minha sócia na Tamboro, que era diretora de educação do antigo Instituto Telemar, que hoje é o Instituto Oi Futuro, que é o Instituto de Responsabilidade Social. Cara, e aí, paródia? Bicho, foi o maior ato de loucura da minha vida, porque eu ganhava um salário lindo na época, CLT, bônus, variável, porra toda. E eu pedi demissão, cara, para um job de 3 meses, PJ, para ganhar quase 4 vezes menos que eu ganhava. Que coisa boa. A louca. Que coisa boa. Desequilibrada, já tinha filho, minha mãe estava viva na época, minha mãe, né, tinha uma doença degenerativa, faleceu em 2008, assim, dependia de mim. Cara, mas eu tenho um marido que eu acho que é mais louco do que eu, e falou, Maíra, não tem uma parada que você se meta, ele falou, tu é tão teimosa, coisa boa, que não tem uma parada que você se meta que a coisa não aconteça. E aí foi a minha entrada no mundo da educação e da tecnologia, paródia, de 2004, cara. Mas aí, quer dizer, você em tecnologia, você já estava há muito tempo, né?
mas não na educação. Não na educação. Esse teu freela aí de 3 meses é o que te leva para Tambor, quer dizer, essa é a sementinha do Tambor, é isso? Que eram 3 meses, viraram 6, depois de 6 meses, em um ano depois, a Samara conseguiu um headcount lá no Instituto, fui contratada, e aí começou a nossa trajetória, né? E a pegada do iFuturo era trabalhar exatamente com a questão da tecnologia na educação, dentro de parceria com secretarias de educação no Brasil inteiro. E aí, Parodi, assim, falando agora como cidadã, né? Eu tive o privilégio, bicho, de trabalhar com os municípios com menor IDH do país. Escolas públicas que nem energia elétrica tinham. E a gente botava placa de energia solar, conexão por satélite, trabalhava com comunidade ribeirinha, aldeias indígenas, para trazer a questão da tecnologia, porque a gente já sabia, Parodi, que essa hora ia chegar. E a nossa tese, na época, do Instituto era, cara, o governo não tem fôlego para investir em pesquisa e inovação. Então, vamos nós, via Instituto, trabalhar com universidades para desenvolver projetos que falem de formação de professores, inserção de novas metodologias de ensino. Bicho, isso era 2004, cara. E aí, dessa experiência, a gente criou o NAVE, o Núcleo Avançado em Educação, que é uma escola de ensino médio, que trabalha com programação de games, com a galera, começou, inclusive, numa parceria com a galera do César, lá de Recife, a galera da PUC. Sim. Né, a escola que hoje é uma das melhores ranqueadas no Enem já há anos, né, como escola pública. Foi um projeto que a gente criou. E aí, desse processo todo, Samara e eu, junto com um grupo de amigos, em 2008, criamos um grupo de estudos, que eu brinco que foi o momento que os CPFs começaram a ter um monte de ideia que não cabia debaixo do CNPJ. Aí monta um grupo de estudo, e desse grupo de estudos a gente, então, toma coragem para empreender. E criamos a Tamboro. 2010 a gente legaliza, 2000 legalizou a empresa, 2011 começou a operação. Nesse meio do caminho, eu fui convidada a montar a operação de uma ONG internacional aqui no Brasil, que o Lehman estava querendo trazer para cá, e aí eu fui convidada a ser diretora executiva do Ensina na época, e depois eu fiz a transição full-time para Tamboro em 2012. Eu estou nessa batalha. E aí, incrível, fascinante, inspirador, tocante. Não vou chorar, porque a gente está aqui para ser feliz. Por favor. Mas incrível. Vou me segurar. Mas incrível, né? Porque uma coisa que tem aparecido muito aqui nos papos, né? E você vê, assim, por exemplo, a Vetex, que ontem fez uma captação incrível, né? E está numa avaliação de 1,7 bilhão de dólares. Inclusive, o Mariano Gomide é um cara que breve deve vir aqui. São 20 anos de estrada, entendeu? Começou em um ano, já está lá, o cara está 20 anos. E uma coisa que eu conversei com o Duton, Rafael Duton, que também esteve aqui, e fica muito claro, cada vez mais que vem uma pessoa nova para cá, é sobre essa questão de que, primeiro que quase nada é por acaso, né? Uma coisa ou outra é por acaso, mas a grande maioria não é. E o segundo ponto é que as coisas demandam tempo, né? Então, se você for olhar assim para essa trajetória de tanto tempo, né, tantas pivotadas, e agora a coisa está tracionando, é bom para mostrar para as pessoas que tem que irrigar, não é isso? Mas eu vou te falar uma parada, que eu usava muito essa coisa porque a gente pivotou. Mas um dia, não lembro quem, eu devia lembrar, porque isso foi bem revelador para mim. Alguém me chamou a atenção que a gente pivotou no modelo de negócio, Parodi, mas a gente nunca se desconectou da tese original da Tamboro, que era garantir uma educação de qualidade para todo mundo, nesse país, sem exceção, através da tecnologia. Isso nunca deixou de ser, sacou? A gente apostou que era na escola, aí depois a gente pintou uma oportunidade no ensino superior. Do ensino superior, o Instituto Natura nos procurou para falar, cara, a gente vai fazer uma parada assim com as consultoras da Natura. E aí, então, foi a nossa chegada no B2B oficial. Mas você entende que nunca deixou de ser plataforma, nunca deixou de ser educação à distância, nunca deixou de ser gamificação, nunca deixou de ser algoritmo, inteligência artificial e tomada de decisão baseada em dados. Perfeito. Agora, isso é incrível. Agora, isso é uma coisa que fica na cabeça o tempo todo, entendeu? Isso é uma coisa que você, assim, está conscientemente, sempre com aquilo em mente, e ainda que um modelo de negócio mude para cá ou para lá, você tem essa consciência, ou usar a palavra da moda, você tem esse propósito
Quer dizer, essa questão, né, do propósito e da razão de ser fica evidente o tempo todo? Bicho, eu vou te falar uma coisa. Ela sempre está presente, sempre, Parodi, nunca deixou de estar. Mas eu acho que isso é uma característica, eu não acho que isso seja regra, tá? Eu acho que isso talvez seja um elemento comum com negócios ligados a impacto social, porque o empreendedor de impacto, ele tem tanto o compromisso de gerar o resultado, quanto ele tem o compromisso de gerar o resultado de impacto a que ele se propõe. Então, ou seja, na hora que são mais ou menos são dois compromissos, né? São dois compromissos, cara, e eles têm o mesmo peso, né? É claro que você equilibra, porque não adianta eu estar lá obcecada pelo resultado do impacto social se eu não tiver garantido o resultado financeiro, porque senão o business não fica de pé, né? E aí não tenho nenhum nem outro. Então isso está posto, né? E você tem que ter muita clareza disso no processo. E eu fui aprendendo isso na dor. Eu não aprendi isso no amor, não, né? Então eu, como empreendedora da Tamboro, várias vezes eu tive que me reencontrar com a Tamboro. Mas nesses últimos anos de tanta batalha, cara, várias vezes a conta não fechava. Porra, viajando pra cacete, longe dos meus filhos, longe da minha casa. Tava tudo muito ruim, tá? Tudo muito nublado. E eu não conseguia mais me conectar com a tese, eu não conseguia mais ver aquela motivação original da Tamboro, quando a gente criou lá atrás. Eu falava, bicho, o que eu tô fazendo aqui? Então, esse exercício do reencontro, ele acontece até hoje, nesses últimos 8 anos. Já passei por momentos na Tamboro, meu amigo, de eu falar, cara, eu não sou... Olha só que loucura. Uma vez eu tive uma conversa com a Samara, de eu falar, Samara, eu sei que eu sou cofundadora junto contigo, mas eu não sei se eu sou a melhor sócia pra estar aqui agora, sabe? Eu não sei se eu tenho todas as skills que a Tamboro precisa. Pô, a gente se coloca em xeque o tempo inteiro, cara. Eu falo que a Tamboro já virou a minha autoestima 1000 vezes. Mas esse ponto é muito bom. Engraçado que eu vi alguma coisa ontem. Cara, não é brabo, né? A gente consome tanta informação, tanto conteúdo que eu não vou lembrar. Mas tinha um depoimento de alguém assim, cara. Um cara assim que, meu Deus, o cara é super realizado, porra, um ídolo mundial. Do cara falando que tinha horas que ele não acreditava que ele era capaz daquilo. Então, essa questão da imagem, de como você aparece para os outros, daquelas tuas questões internas, daquela calibragem que você tem que se passar, são às vezes igualmente importantes, né? Porque realmente, se você, às vezes, né, pô, as pessoas olham para você e falam, caralho, a Maíra é educação, a Maíra é edtech, a Maíra, né, e aí você, em algum momento, se colocar em xeque é muito, na verdade, esclarecedor que existe um cansaço, uma dificuldade muito grande a ponto de você falar o seguinte, de repente, sou eu que não sirvo. Quando, na verdade, não é isso. Quando, na verdade, são as dificuldades que são pesadíssimas a ponto de te fazerem sentir assim, né? Exatamente.